Vamos fazer a nossa prece inicial? Procurando trazer a nossa mente para esse ambiente, tranquilizando nossos pensamentos, acalmando nossos sentimentos, sentindo a atmosfera do ambiente que foi preparado para nos receber com muita paz e harmonia. E tendo na nossa mente nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa semana foi comemorado a Páscoa, a ressurreição do Cristo no terceiro dia, onde Ele veio nos mostrar que a vida continua. Ele veio trazer para a gente a certeza de um futuro diferente do que estamos vivendo neste momento. Então, com essa certeza no coração que une todos os cristãos, de todas as linhas de trabalho, todas as frentes de trabalho, com esse pensamento a gente eleva nosso pensamento, nosso Senhor Jesus, e agradecemos. Mestre Divino, somos gratos pela oportunidade da vida, somos gratos por estarmos aqui, convivendo com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos colegas. Agradecemos a oportunidade de podermos mostrar e colocar em prática o que nós já aprendemos, o que nós temos de bom em nós. E agradecemos também por podermos trabalhar aquelas imperfeições que ainda temos e com muita esperança, muita fé, muito trabalho, a gente há de superar. Que o Senhor permaneça conosco nesta noite e que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é o ponto de vista, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, justamente falando do meu reino não é deste mundo. Essa foi a frase que Jesus falou quando ele foi indagado pelo governador, né? Ele foi chamado de rei e ele falou, meu reino não é deste mundo. E no momento ninguém conseguiu compreender o que ele quis dizer com isso. Mas ele não estava ali para poder provar nada para aquelas pessoas que tinham em mente outro reino, né? O reino material, o reino do mundo, deste mundo. Então nós vamos estudar hoje o ponto de vista. O que seria esse ponto de vista, né? A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Então, à medida que a gente vive a vida com essa ótica de uma vida futura, o que a gente faz
em relação ao futuro, né? A gente programa, né, o futuro, a gente tem ideias para o futuro, a gente muitas vezes se organiza para viver um futuro, né? Como que é no plano material? A gente trabalha e visa uma aposentadoria mais tranquila, né, sem grandes preocupações. Então a vida futura, a gente pode olhar na mesma ótica. A gente constrói hoje o que nós vamos viver na vida futura, não é isso? E observa que ele não fala de vidas futuras, ele fala de vida futura. Aqui no Espiritismo a gente trabalha a questão da reencarnação, né? A questão da reencarnação. Mas como eu tenho várias reencarnações, mas eu tenho uma vida futura, como que seria isso? Né? A vida é uma só. Dentro dessa vida, a gente tem várias passagens, não é isso? Você tem várias encarnações, reencarnações, dentro de uma vida só. Hoje, quem somos nós hoje, né? Se cada um for olhar para dentro de si, a gente é o fruto de todo um passado de trabalho, de experiências que a gente já teve. Mas a vida é uma só. O eu de hoje, né, é o mesmo eu do passado, só que transformado, trabalhado, né, muitas vezes sofrido, mas hoje a gente é o fruto do nosso passado. Então nós temos uma vida só e nós temos uma vida futura. A gente trabalha dentro desse entendimento. Ah, mas na outra vida, né? Não seria assim, seria na outra encarnação. Porque a gente, na verdade, quando a gente passa de um plano para o outro, a gente não passa a borracha e limpa, né? Não, aqui eu zerei e agora eu vou começar de novo. Será que seria dessa maneira? Então a gente, muitas vezes, né? Sempre a gente passa a borracha na memória, a gente não lembra do que a gente viveu, mas no nosso inconsciente o nosso inconsciente, o nosso subconsciente ecoa todo um espectro de existências passadas. Vem à tona através de traumas, vem à tona através de hábitos, vem à tona através de quem nós somos, né? A gente é fruto hoje, como eu tinha falado, das nossas experiências passadas. Então, quando eu acredito que eu tenho uma vida futura, eu acalmo e sei que eu vou poder cuidar de quem eu serei no futuro. Por isso que ele fala ali, ó, da moralidade. Se eu vou viver 90 anos e vou morrer, ou 100 anos e vou desencarnar, e ali vai ter meu julgamento, eu não tenho muito o que fazer, né? Eu vou tentar fazer tudo o que for possível nessa faixa de tempo, e depois seria a palavra final. Mas dentro da doutrina espírita a gente aprende que a gente vai ter novas oportunidades. Ah, eu vou deixar para depois a minha mudança, porque eu vou ter outras encarnações? Não é por aí também, né? A gente faz o que a gente pode, dentro da nossa condição, do nosso entendimento, e a gente vai melhorando aos poucos. Então, o ponto de vista seria esse, o ponto de vista na visão de Jesus, na visão do Cristo, que meu reino não é desse mundo. A gente está vivendo aqui plantando para uma colheita futura, certo? A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da liberdade, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Vem o espírita falar de morte, né? As pessoas falam que às vezes o espírita fala de morte. Na verdade, na doutrina espírita, a gente tem uma visão da eternidade. E dentro da visão da eternidade, nós temos as nossas mortes, né? Seria um processo que faz parte da vida, faz parte da renovação. Então, todos nós aqui temos pessoas que já partiram desse plano para outro plano. A nossa cultura e a nossa
condição emocional hoje faz a gente sofrer por esses entes queridos, né? Quem é que não sofre quando um ente querido faz a passagem? Não tem como, né? Todos nós, a gente fica triste mesmo. Resumindo a história, a gente fica triste. Mas o Consolador, a doutrina espírita, o Consolador vem nos dizer isso, que a morte é uma passagem, né? Abre a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Então, se a gente conseguir ver a vida dessa maneira, isso é o ponto de vista, né? Aquele ente querido que eu sofro tanto por ele ter partido, se eu olho com essa ótica, poxa, ele não está aqui, ela não está aqui, mas certamente ela está num lugar melhor, está numa situação melhor. E as pessoas não acabam, né? A gente não deleta uma pessoa, ela só muda de estado, mas a consciência é a mesma, as lembranças são as mesmas, os sentimentos são os mesmos. Tanto é que as pessoas falam que quando chegam no plano espiritual, quem está lá, né? Quem nos recebe no plano espiritual? Ai, minha avó, meu pai, minha mãe, minha irmã, e por aí vai. Então esse laço de família, ele continua, o laço de amizade continua. As pessoas não deixam de existir, elas só deixam esse plano e ficam numa vibração diferente. Então a gente não fala de morte, a gente fala de renovação. Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, quer dizer, a gente está num plano material. Eu falo que a maior ilusão do ser humano, a maior ilusão nossa, é acreditar que essa é a realidade. Não tem ilusão maior do que essa. A gente acredita que essa é a realidade. A gente acredita que essa é a única realidade e que talvez seja a melhor realidade. E é uma grande ilusão, porque a gente está no centro, né? A gente está colocado no centro de uma condição. E quando a gente está assim, tudo toma ao redor enormes proporções. E não seria de menos, né? Quando a gente machuca, dói, não é isso? Quando a gente está doente, a gente sofre. Quando a gente está com dívida, a gente pena. Quando a gente está com saudade, a gente sofre. Então, assim, é uma realidade, mas não é a única realidade. E essas enormes proporções, o mal que o atinja, assim como o bem que toque aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Tal como para aquele que está no interior de uma cidade, tudo parece grande. Quando você vai no centro da cidade, você vê que um monte de prédio, você é um nada, né? Uma formiga no meio daquela tanta de coisa. Então, no mundo material, que a gente está mergulhado, a gente olha em nossa volta, a gente vê essa realidade. Essa é a nossa realidade. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Como seria pelo pensamento na vida espiritual? Como que eu me coloco em pensamento na vida espiritual? Eu não posso ficar aqui pensando no mundo espiritual e esquecer o presente, né? Esquecer a vida. Nós temos as urgências, nós temos as questões familiares, nós temos as questões sociais, nós temos tudo que a gente tem que passar, as contas para pagar e por aí vai. Só que eu consigo viver essa vida e ter um pensamento no mundo espiritual. A gente consegue estar presente no mundo hoje e ter um pensamento no mundo espiritual. Tem uma prática que é assim, eu chamo de santificar o dia. Você acorda de manhã, faz uma prece, né? Entrega seu dia para Deus, pede para Ele abrir seus caminhos e vai para a vida, né? Você vai para o dia, fazer as coisas que você tem que fazer. Nós, normalmente, a gente sabe quais são
os aspectos da vida que a gente precisa melhorar, não é isso? Quando você olha para dentro de você, você sabe. Poxa, eu tenho que melhorar isso. Né? Eu tenho que deixar de ser dessa maneira. Esse hábito meu não é bom. Então todos nós sabemos o que a gente precisa fazer para melhorar. Ah, vou melhorar para quê? Né? Eu vou melhorar para ir para o céu? Eu não vou fazer isso porque é pecado? Eu vou deixar de fazer isso porque eu quero ser bonzinho? Né? Qual seria essa visão, no caso? Você vai deixar de fazer um determinado hábito, vamos botar uma imperfeição, aquilo durante um dia. Você vai entregar aquele dia para Deus. Eu quero santificar meu dia. Não na palavra exata, porque nós não somos santos, né? A gente não é santo. Mas santificar o dia nessa condição de você falar assim, por hoje eu não vou fazer determinada coisa. Hoje eu não quero fazer isso. E luta para não fazer aquilo. Uma hora você vai acabar caindo, mas você volta e tenta não fazer. No final do dia, você vai entregar o dia para Deus. Falar, hoje eu não fiz aquilo que eu não tive, por exemplo, raiva, eu não tive rancor, eu não dei uma má resposta, eu não tive inveja e por aí vai. Então, isso faz com que a gente ganhe uma força. Eu tinha um professor, ele era uma pessoa muito presente assim, ele falava assim, na minha matéria, isso na época da faculdade, ele falava assim, grande homem, ele chamava a gente de grande homem, na minha matéria ninguém reprova. Aí eu pensei, né, um professor importante, uma matéria importante daquela, na faculdade as matérias importantes costumam ser difíceis, né? A gente já espera chegar aquela matéria que sabe que não vai ser fácil. Aí um cara desse chega e fala isso, e esse professor, ele era uma autoridade mundial, assim, uma pessoa, ele tinha reconhecimento internacional. E quando eu cheguei perto dele, né, eu olhei assim, uma pessoa super humilde. Ele falou assim, na minha matéria, ninguém reprova. Aí ele falou, grande homem, se você for mal no semestre, no final eu vou te dar uma segunda prova. E se você for mal na segunda prova, eu vou te dar uma terceira prova. E vou te dar quantas provas forem necessárias para você aprovar, porque você não vai reprovar. Eu fiquei assim, encantado, né, com esse professor. O que será, né? Então, no final, todos os alunos passavam na matéria dele, porque se estudava para a primeira, para a segunda, para a terceira, você acabava aprendendo a matéria, né? E no final, eu acho que o grande homem era ele, né? E uma atitude dessa. Então, onde eu quero chegar? No nosso dia, quando a gente se dispõe a fazer esse desafio de não cometer aquele erro que a gente comete, a primeira coisa que se observa é que esse erro ele é recorrente. Você se vê o tempo inteiro de frente com aquela situação. Não vou fazer isso aqui não, porque daqui a só uma semana que vai aparecer de novo. A gente sabe que não é assim. O que nos desafia é diário. Por exemplo, se a pessoa é rancorosa, todo dia ela tem uma chance de ter rancor. Se ela discute no trânsito, todo dia aparece alguém para dar uma buzinada nela, dar uma fechada. Sabe? Então, assim, se a pessoa não tem paciência, toda hora aparece alguém para tirar a paciência dela. Então, seria uma oportunidade que o universo, né, nos dá, que Deus nos dá, igual esse professor. Ele nos dá a oportunidade de refazer a prova todos os dias, todos os dias. Não é maravilhoso isso? Se você for pensar no Criador dessa forma, você vê que ele é todo justiça, ele é todo amor e justiça, porque ele te dá a oportunidade de tentar, de fazer novamente. E com essa dinâmica de querer santificar o seu dia, você vai observar que toda hora você vai ter uma oportunidade. E você vai cair sim, vai cair. Mas à medida que você vai se esforçando e vai vencendo, você acaba vencendo aquele hábito. A gente costuma achar que os bens, que os dotes espirituais são muito difíceis de ser alcançados, né?
Não, para eu ser bom, vai demorar muitas encarnações. Para eu aprender a perdoar, vai demorar não sei quanto tempo. Não, não é assim. Você pode começar agora. Você começa agora e a mudança ela é instantânea. Sabe? O que Chico Xavier falava? Que a gente pode fazer diferente e ter um novo final, né? Eu não preciso repetir os mesmos erros. Ele não falava uma frase assim? Mais ou menos assim. Você pode fazer diferente agora e ter um final diferente. Então, os dons espirituais, eles não são tão difíceis como a gente imagina. A gente precisa trabalhar neles diariamente. E vocês vão observar a coisa que, à medida que você avança, um passinho pequeno, você ganha força. Que tipo de força você ganha? Força moral. Você fala assim, poxa, eu não estou fazendo mais isso, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo melhor. Hoje eu me sinto uma pessoa que estou vencendo esse desafio. Gente, a vida é só isso. Não tem outras coisas. Se a gente entra no hábito de viver o dia após dia como robôs, né? A gente não tem ganho. A gente pode ter ganho material. O tempo vai passando e a gente não trabalha o nosso interior. Então, assim, seria uma maneira de você realmente pensar ter o pensamento no mundo espiritual. Não é deixando de fazer suas coisas do dia a dia, não é deixando de fazer as coisas que você gosta, que te dá prazer. Não, é simplesmente tendo a mente ligada em algo maior. E à medida que você consegue se desvencilhar de determinados hábitos, as suas companhias espirituais começam a melhorar. A gente sabe que as atrações que a gente tem espirituais, elas são por sintonia. Então, se eu estou sintonizado, por exemplo, aqui no vício, eu atraio irmãozinhos ligados ao vício. E quando eles estão perto de mim, aquele defeito, ele se potencializa, né? Ele se potencializa. Mas, por outro lado, se eu estou tentando vencer isso e estou me esforçando, como é que a gente identifica o verdadeiro cristão? É pela santidade dele? Ou pelo esforço para domar as más tendências, não é isso? Nós estamos na luta aqui, todo mundo aqui está na luta. A gente não, ninguém aqui é santo, mas estamos trabalhando, esforçando para domar nossas más tendências. Quando seu mentor olha para você e vê você vencendo, alegria total. Já viu aquela corrida? Você está correndo ali, aí tem aquela pessoa que para, né? Te dá água. Ela vai, você vai conseguir, não é? É nosso mentor. Nosso mentor está ali torcendo pela nossa vitória. Ele quer que a gente vença. Então, quando a gente está se esforçando, ele está mais presente, ele está cuidando de você, ele está ali te incentivando. Aí para frente. Você está saindo da inércia, não é isso? Então, ter o pensamento no mundo espiritual, na minha ótica, seria isso. Viver o presente, viver o mundo material, mas com as suas responsabilidades de tentar ter um ganho que a gente chama de ganho moral. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Assim é que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Como é que Jesus falava? Onde está seu pensamento, lá está seu coração, não é isso? Onde está seu pensamento, lá está seu coração. Então, à medida que eu almejo os dons do Espírito, eu vou, de certa forma, não sofrendo tanto nas questões materiais. Não que elas não sejam necessárias, absolutamente. As questões materiais são necessárias. Mas o meu coração não precisa estar nisso.
né? Se for desse modo, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo correrá perigo. É o que se pode pensar. É o que a gente estava falando, né? Mas não é assim. Instintivamente, o homem procura o seu bem-estar e mesmo tendo a certeza de só ficar num lugar por pouco tempo, ele ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. A gente cuida do nosso entorno. No Livro dos Espíritos tem a lei acho que é da conservação, lei da sobrevivência, são as leis que regem a vida. Você tem um instinto de sobrevivência, você quer viver bem, você quer ter conforto, né? Você quer ter uma vida digna. Só aquele que considera a vida futura pode atribuir ao presente uma importância relativa e se consolar facilmente com seus insucessos, pensando na sorte que o aguarda. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas sim o abuso que deles se faça em prejuízo das coisas da alma. Meu reino não é deste mundo, Jesus disse isso, né? Então, 2000 anos depois, a gente ainda tem dúvidas sobre isso. Como que seria esse reino? Como que seria esse local onde ele reina? E também nós temos essa noção de espaço e local, né? Eu estou aqui e eu vou me deslocar para um outro local. Lá, esse outro local é que é o reino de Jesus. Será que é assim? Onde está o céu? Onde está o paraíso? Eu trabalho hoje para ir para o paraíso no futuro? Ou será que aqui, de certa forma, pode ser um pedacinho desse paraíso? Da mesma forma que aqui, será que aqui não pode ser um pouquinho do que eles chamam de inferno? Não é isso? Então eles falam que num dia você sai do céu e vai para o inferno, assim, né? Isso de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com nossas crenças. Então a gente pode estar encarnado e vivendo um verdadeiro inferno, dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente, sofrendo. A doutrina espírita nos ensina que toda dor que existe realmente são dores da consciência, não tem outra dor. Não existe outra dor, a não ser a dor da consciência. Por que muitas vezes as pessoas reencarnam, imploram para reencarnar? Porque elas estão no mundo espiritual numa condição de consciência muito penosa, muito dolorida. Aí elas imploram para reencarnar. E às vezes reencarnam em condições precárias demais. Aí nos olhos da vida terrena você fala assim, puxa vida, que vida, hein? Essa pessoa está passando uma vida material muito complicada. A gente não tem nem ideia como estava a consciência dessa pessoa no mundo espiritual, né? Como eu vou chegar no mundo espiritual? Só olhar sua consciência hoje. Como está a sua consciência hoje? É a maneira que você vai chegar no mundo espiritual. Ninguém vai virar santo ao desencarnar. E também ninguém vai ser condenado ao inferno quando desencarnar. Simplesmente é uma continuação. Então você pode viver uma parte do paraíso aqui, sim. Não daquela forma egoísta de falar assim, eu sou feliz. Não tem como você ser feliz nesse mundo vendo a tristeza do seu vizinho, vendo a miséria do país vizinho, de uma guerra. Não tem como a gente ser feliz nesse mundo realmente, vendo o padecimento que existe. Mas dentro da sua consciência, você pode viver um estado muito bom de dever cumprido, de não ter feito determinada coisa, não é isso? Nós, geralmente, em média, nós já temos um nível de consciência muito bom. O ser humano, na atualidade, já tem um nível de consciência dentro
da nossa condição, assim, né? Dentro da nossa condição. Todos nós temos padecimentos da consciência, mas no geral, a gente já está dando esses primeiros passos. Então a gente pode trabalhar nessa condição de tentar ter uma parte do paraíso aqui, não é? Quando você trabalha, por exemplo, para outras pessoas, como, por exemplo, uma enfermeira. Mas vamos imaginar que uma enfermeira, ela trabalha cuidando, né, de ferimentos, cuidando de doentes. Essa pessoa, quando desencarnar, o que será que ela vai fazer? Né? Ela ama ser enfermeira, ela ama cuidar dos outros. Quando ela chegar no mundo espiritual, certamente ela vai ser uma pessoa que vai querer cuidar das pessoas. Então, assim, a gente pode criar hábitos aqui que nos colocarão em condições melhores. Se eu estou fugindo da polícia, se eu estou correndo, se eu estou escondendo, se eu estou fugindo, se eu estou, sabe? Quando eu desencarnar, para onde eu vou? Então a gente tem que, né? A gente consegue aqui ter uma boa ideia, né, do que será de nós na frente. O que nos espera nesse mundo, né? Nesse reino de Deus, esse reino de Jesus. Tudo é consciência, tudo é pensamento. Aquelas construções que a gente vê nos filmes, umbralinas, todas são questões da consciência, né? Então, assim, a gente, trabalhando esse nosso interior, a gente vai, de certa forma, construir um futuro um pouco melhor. O Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador. É um elo, né? Vamos imaginar uma corrente, né? É um elo. A gente está interligados com o nosso passado, assim como a gente está interligado com pessoas. A gente tem uma ligação com as pessoas. A evolução, ela é individual. Todos nós, a gente só consegue evoluir individualmente. Mas a gente não faz isso solitário. A gente não consegue ir para frente solitário. A gente vai em grupo, né? A gente vai em grupo. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir com constância, você vai em grupo, porque um vai ajudando o outro e por aí vai. Então nós temos falando desse elo, né? Nós temos uma família espiritual. Essa família espiritual é composta por amigos, por colegas de trabalho, inclusive familiares consanguíneos, que nem sempre o seu familiar dentro da sua casa faz parte da sua família espiritual, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes, sim. Então, nós temos elo com pessoas, nós temos elo com o passado e com pessoas, e com mais nada. Não existe nada além da consciência. Então, a gente aprende, né? Quem não conhece uma pessoa boa, que você olha e fala assim, nossa, eu quero ser igual aquela pessoa, eu quero fazer igual ela faz, eu quero ser bom igual aquela pessoa é boa, eu quero ser calmo igual aquela pessoa é calma. Não é assim? A gente conhece pessoas boas. Por que essas pessoas estão na nossa vida? Justamente para nos ensinar. Elas estão aprendendo com alguém superior, mas elas estão ensinando a gente. É o elo. Esse elo. Aquela pessoa que você não gosta, meu amigo, minha amiga, tenta se reconciliar, porque esse elo vai perdurar. E ele tende a se santificar, né? Mas através de cuidado, através de compromisso. Porque à medida que você fortalece esse elo, tanto para um lado quanto para o outro, aquela pessoa passa a fazer parte da sua família espiritual. Jesus não falava? Reconciliai com seu inimigo.
Então, que tipo de elo nós queremos ter na nossa vida? Que tipo de relação a gente quer ter? O primeiro passo é deixar de fazer inimigo, né? Já está bom os que existe. Não fazer inimigo. Segundo passo, tentar curar essas relações, tentar curar mesmo essas relações, porque nós temos verdadeiros fios energéticos que ligam a nossa mente com as outras mentes, tanto pessoas encarnadas quanto desencarnadas. Tem gente que briga com pessoa desencarnada até hoje. Eu já vi isso. A pessoa fica brigando com a pessoa que já desencarnou, fica ali, se ela tivesse feito tal coisa e tal. Então, assim, a gente tem que curar essas ligações, esses elos, para a gente conseguir seguir de forma, né? A gente tem que reconciliar com nossos inimigos. Mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Nós fazemos parte de uma fraternidade universal, não só do planeta Terra, mas da humanidade toda. A humanidade, ela povoa o universo, não só o nosso planetinha azul, né? Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que parecia ser inexplicável, se apenas considerarmos um único ponto de vista. Esse conjunto de conhecimentos que os homens no tempo do Cristo não podiam entender, e foi por isso que reservou o seu conhecimento para mais tarde. Jesus, quando deixou os apóstolos, ele disse, né? Eu tenho muitas coisas para te ensinar, mas eu não posso ensinar agora, porque naquela época a consciência das pessoas não tinha condição de aprender. Ele trouxe o Evangelho, ele trouxe a Boa Nova. Por si só, já é material eterno. A Boa Nova, o Evangelho, é material eterno para estudo. Nós não conseguiremos absorver tudo de uma vez. Então, ele falou, eu vou trazer o Consolador prometido. E a doutrina espírita acredita que o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele veio para mostrar para a gente, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está estudando, uma nova, o Evangelho redivivo, né? Uma maneira nova de abordar os ensinamentos do Cristo. E é isso. Então vamos preparar para o nosso passe. Este momento de doação e de recepção, onde nós vamos abrir nossos corações, meditando sobre o aprendizado de hoje, tentando internalizar, não no nosso cérebro, mas no nosso coração, no nosso sentimento, a verdade vinda do Cristo, nosso Senhor. Que as palavras do Cristo cheguem até nós, transformando nossa forma de ver, transformando nossa expectativa, facilitando a nossa visualização deste reino que não é desse mundo. Através do exemplo de Jesus, a gente pode santificar o nosso dia, a
gente pode entregar para Ele as nossas qualidades, tudo de precioso que nós já temos, nosso esforço, nossa boa vontade, nossa fé. Senhor Jesus, Mestre Divino, fazemos parte dessa comunidade, dessa fraternidade universal que é a humanidade. Temos consciência da nossa existência, temos consciência da nossa tarefa, da nossa parte a realizar nessa obra. Sabemos que somos eternos, mas estamos ainda muito distantes da sabedoria. Por isso ofertamos o pouco que já temos, com humildade, mas com alegria. Porque sabemos que o pouquinho que nós temos, aos seus olhos, é importante, porque é dado com boa vontade. E agora nós já começamos a pensar no próximo, nós já conseguimos enxergar que sem o auxílio ao próximo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Já percebemos, só através dessa convivência é que conseguiremos encontrar com o Senhor nessa caminhada. Essa paz que estamos sentindo agora possa ir até nossos lares, que a gente consiga compartilhar essa energia, essa harmonia vinda do seu coração luminoso, que a gente consiga compartilhar com nossos entes queridos, que nossas casas sejam iluminadas, protegidas, que eles possam sentir todas essas bênçãos que estamos recebendo agora,